Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br. Amigos do Automais, começando mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band Esportes para todo o Brasil, para dar aquela animada no seu domingão. Agora, claro, que ao longo de toda a semana estamos no ar 24 horas por dia nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no nosso site automaistv.com.br, onde você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso segmento. Então, bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos lá! Amigos do Automais, falo mais uma vez da Flórida, nos Estados Unidos, diretamente da Enzo Auto Service, do meu amigo Tiagão. Inclusive você que tem um carro esporte aqui nos Estados Unidos, precisa fazer manutenção, qualquer coisa, procura o Tiagão, fala que você é telespectador do Automais que vai ganhar um belo desconto, hein? E hoje nós temos a nova Corvette. Para quem me conhece sabe que eu sempre fui apaixonado por Corvette, já guiei Corvette de todos os anos. Os puristas dizem que este modelo aqui mudou o DNA da marca. Eu vou dar minha volta e vou dar as minhas impressões para você. Bora dar uma voltinha, provar esse Corvetão? Tava doido de vontade de andar. Corvette da nova geração com motor LT2 6.2, 8 cilindros em V, longitudinal, com 6.162 cilindradas. Tração traseira, movido a gasolina com injeção direta. A direção é elétrica. O câmbio é automatizado de 8 velocidades com embreagem dupla banhada a óleo. Os freios são ABS com disco ventilado nas 4 rodas e pesa 1.527 quilos. Com esse motor V8, a nova Corvette tem uma potência de 502 cavalos, com torque máximo de 65 kgfm a 5.150 RPM. A aceleração de 0 a 100 km por hora, 3 segundos, com velocidade máxima de 330 km por hora. O consumo na cidade 2,7 km por litro e na estrada 6,5. O tanque tem 70 litros, porta-mala com 357 litros. A autonomia dele não é muito boa não, mas com certeza o coração vai bater mais forte acelerando tudo nesse Corvetão, hein? Gente, demais, eu nem acredito que eu tô guiando esse carro. Esse carro ficou incrível. Mandar um abraço lá para os meus amigos do Império Endurance Brasil. Um Corvetão GT3 desse aqui, vou falar, ia dar uma mexida no grid, hein? Claro que eu adoraria levar esse carro para a pista, né? Mas só ter o privilégio de poder dar uma voltinha nele aqui já encheu meu coração de alegria. Gente, a primeira percepção que eu tenho é a evolução e a modernidade do habitáculo do carro. É impressionante a posição de conforto. Normalmente os carros antigos, os carros esporte mais antigos, você sente que você está num carro esporte. Eu vou te falar que aqui não tá assim não. Tudo no painel, power shift no volante. Aqui você tem computador de bordo, dá para mexer no painel, na configuração do painel, painel totalmente digital. Aqui a tela de LCD incrível. Aí aqui você tem áudio, telefone, usuário, que você pode configurar o tipo de acerto que você quer no carro. Apple CarPlay, lógico, né? Android Auto, enfim, a parte de tecnologia tem tudo. Aqui você pode mexer aqui ar-condicionado, aqui os mapas. E um detalhe, esse carro aqui
é zerinho. Tá 0 quilômetro, tem até os plásticos no painel. Impressionante como o painel aqui abraça você. E aqui você tem todos os controles de ar-condicionado. Aqui, ó, você tem todos os controles aqui de acesso. Aqui você tem drive, ré e o parking. E aqui você tem a proteção do mouse, aonde você mexe em todo o sistema do carro. Os puristas que me desculpem, mas eu tô apaixonado por esse carro. Corvette é o primeiro carro esporte americano. Ou seja, a primeira versão na década de 50. Já passou por vários momentos. Eu tive a oportunidade de dirigir praticamente todos eles. Óbvio que isso aqui é uma evolução do top, do top, do top. Mas é um corvetão. E vou falar, aqui nos Estados Unidos está fazendo um sucesso absurdo. Esse DNA da Corvette, inclusive eu ainda espero ter oportunidade de guiar esse carro na pista para falar. Porque, na verdade, assim, de carro esporte, as Corvettes anteriores, com o motor dianteiro, não era um carro muito fácil de fazer curva, né? Era um carro muito bom para você acelerar na reta. Então, hoje, eu ainda não vou conseguir dizer o quanto esse carro faz de curva, mas deve fazer muita por agora ter um motor centro traseiro. E com certeza isso deve fazer muita diferença no equilíbrio do carro. Agora, o carro é muito confortável e é forte, né? É uma pena que eu tenho que seguir as leis aqui dos Estados Unidos e não posso acelerar do jeito que eu gostaria. Mas vou falar, aqui se o cara quiser acelerar não passa vontade não. Amigos do Automais, os puristas que me desculpem, mas olha, tô sem palavras, com o coração na boca, impressionante a delícia que é esse carro. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu gostei. Se está curtindo o que está vendo por aqui no Automais, aproveita, segue a gente no nosso canal do YouTube, participa nas nossas redes sociais e se você gostou tanto quanto eu da nova Corvette, deixe seu comentário. Valeu, gente! Pessoal, as férias estão chegando e é muito importante que a gente cuide do nosso carro para viajar em segurança com a nossa família. E é nessa hora que eu conto com a Pneu Store, o maior site para comprar pneus do Brasil. Pneus novos proporcionam mais aderência e segurança e economia para o seu veículo. E com soluções completas para quem anda sobre 2 ou 4 rodas, a Pneu Store oferece as melhores marcas e preços que cabem no seu bolso. É por isso que a Pneu Store nasceu, para guiar você até o pneu ideal. As entregas acontecem em todo o Brasil e de maneira personalizada. Você pode receber em casa, no centro automotivo ou com a Pneu Store móvel, que entrega, monta, alinha e balanceia os pneus sem que você tenha que se preocupar com isso. Na sua casa, no seu trabalho ou onde seu carro estiver. E para quem paga à vista, ou no Pix ou no débito, tem um desconto maior. Não deixe a segurança do seu carro de lado e viaje com tranquilidade com a sua família. Acesse pneustore.com.br. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Nascido para ser global, o Fiat Palio se tornou mais brasileiro que a Carmen Miranda. Quem aí nunca teve um Fiat Palio ou nunca andou num desse? Enfim, hoje eu tô aqui para contar a história desse hatch compacto ítalo-brasileiro do começo ao fim. Essa é a história do Fiat Palio. O ano era 1996 e 2 fatos históricos marcaram o Brasil. Um foi uma tragédia e o outro foi o começo de uma bela história. Em 96, os Mamonas Assassinas sofreram um acidente aéreo que encerrou com a carreira deles. No mesmo ano, o Fiat Palio era lançado aqui no Brasil e começava sua carreira internacional.
O Palio foi o primeiro projeto verdadeiramente internacional da Fiat. E ele foi tocado pela matriz e pela engenharia brasileira com a ajuda do pessoal do Instituto Ideia de Design lá da Itália. É que a gente já estava cheio de moral com a matriz, por isso o projeto foi nosso. Assim surgiu o projeto 178. Ele desde o começo foi pensado para ser global e para ter uma penca de derivados. Por isso o Palio já nasceu com Siena, Weekend e Strada no projeto. A ideia era ter um modelo menor que o Punto, que seria vendido também em países emergentes, coisa que o Punto não era capaz de fazer. A base seria a mesma do Uno europeu, só que com alguns reforços para poder aguentar as ruas ruins de países emergentes como Brasil, Índia e China. Assim, em 1996, surgiu o Palio aqui no Brasil, sendo vendido na versão EL, com motor 1.5 e 1.6. Só alguns meses depois, a Fiat lançou o Palio com motor 1.0 Fiasa nas versões ED e EDX. A ideia era substituir o Uno, mas a botinha ortopédica vendia tanto, mas tanto, que Uno e Palio conviveram juntos por anos. E o Palio morreu e o Uno continua. Como o Palio era um carro global, em 1997 ele começou a ser produzido em outros países. Ele ganhou passaporte venezuelano, argentino, polonês e marroquino. Foi nessa época também que a Fiat lançou o Siena e a Weekend, e eles foram os primeiros carros produzidos no Brasil com airbag de série, ainda que isso fosse restrito às versões topo de linha e Stile. Aí, em 1998, a Fiat começou a fazer o Palio na Turquia, na Índia e na China. Global que fala, né? Nesse ano também a Strada surgiu, e pensar que desde 1998 até praticamente ontem, ela estava na mesma geração. Aliás, a gente já levou alguns donos de picapes para andar na nova Fiat Strada, e se você quer ver esse vídeo, clica no card que está aparecendo na sua tela. E como a Fiat sempre foi uma marca meio fora da casinha, eles começaram a testar umas coisas meio doidas na família Palio. O Siena ganhou um câmbio manual de 6 marchas na versão 1.0. Que já não andava muito, mas vamos enfiar mais uma marcha para ver se vai. Foi nesse ano também que ele ganhou ABS como opcional, algo que já era raro em carros muito mais caros e maiores que o Palio, mas que estava opcional ali para o hatch compacto. Em 1999, a Fiat lançou o Palio Citymatic, que foi uma grande ideia de jirico. Ele era um câmbio manual na hora de trocar de marcha, mas ele não tinha pedal de embreagem, era semi-automático. Foi um sistema que não deu muito certo, não se tornou muito popular, e eu tenho certeza que o cérebro de muita gente entrava em parafuso quando precisava andar com um carro que trocava o câmbio como se fosse manual, mas não tinha pedal de embreagem. Foi antes do bug do milênio e dos anos 2000 que a Fiat teve uma das maiores ideias que ela já teve em toda a sua história. Pegou a Weekend com visual aventureiro, juntou numa coisa só e assim criou a Weekend Adventure. Um dos primeiros carros com visual off-road e que se tornou uma moda tão grande que um monte de marca copiou e abriu as portas para os SUVs compactos. O milênio virou e a Fiat bateu na porta da casa de uma pessoa que sabe uma coisa ou outra sobre fazer carros icônicos. Giorgetto Giugiaro, que criou desde a primeira geração do Golf ao DeLorean até o D1 Matiz, que depois virou o Chery QQ, desenhou a primeira reestilização do Palio. Era uma evolução do Palio original, só que com um estilo mais sofisticado e moderno para os anos 2000. Ele foi lançado em 2001 e assim foi produzido na China e naquela penca de países que eu já falei antes. Bom, nessa época também a Fiat começou com um hábito que eles mantiveram com o Palio ao longo dos anos, manter o modelo antigo junto com o novo em linha. O Palio Young foi lançado com o visual do Palio antigo, acabamento simplificado e motor 1.0 e lista de itens de série que se resumia a basicamente o que era obrigatório por lei. E foi mantido por alguns anos na linha até que foi substituído pelo Palio Fire. Foi nessa época também que a Fiat resolveu dar uma esticadinha no Siena e lançou lá na Europa o Albea, que era um Siena esticado, com entre-eixos alongado, traseira feia e um nome um pouco esquisito. Ele chegou à China também como Perla, mas tinha um visual diferente e seguiu carreira a solo em relação ao Palio. No ano seguinte, a Strada também mudou de visual e o Palio Young foi substituído pelo Palio Fire, mas ele era mais basicão, tinha o interior do Palio antigo com o exterior do Palio novo. Enfim, maior salada. Bom, aí nessa época a Fiat começou a testar umas coisas novas do Palio de novo. As versões mais caras receberam o motor 1.8 da Chevrolet e também tinha airbag lateral como opcional. Mas como nessa época o brasileiro não estava nem aí para segurança, é raríssimo encontrar um Palio, Siena, Weekend ou Strada com airbag lateral. Foi nessa época também que o Palio saiu de linha na Europa e em diversos outros países, substituído pelo Punto. Mas calma, segura um pouco que o Palio ainda vai se ferrar aqui no Brasil por causa do Punto. Para compensar essa baixa, a Fiat bateu na porta de Giugiaro de novo para pedir mais uma reestilização do Palio. E assim, em 2004, nasceu o que todo mundo considera o Palio definitivo. Um modelo com visual mais elegante, mais sofisticado, melhor acabamento e itens que ele nunca teve até então. Foi nessa época também que a linha Adventure vestiu o visual aventureiro de vez.
De tão icônico que esse Palio é, ele foi o que mais durou. Foram 14 anos sem praticamente nenhuma mudança, porque ele sobreviveu ao longo do tempo como versão Fire. Enfim, voltando para o Palio em 2004, nessa época todos os motores foram convertidos para Flex e no ano seguinte o Siena ganhou uma versão Tetra Fuel, que bebia 4 combustíveis diferentes, 2 tipos de gasolina, etanol e GNV. Nessa época, a Fiat quis explorar o lado esportivo do Palio e lançou a versão 1.8R. Ela trazia motor GM 1.8 com a capa pintada em vermelho, cinto vermelho, interior esportivo e um visual diferenciado. O carro era bem legal de dirigir, o pessoal elogiava muito, o problema é que bebia mais que o Zeca Pagodinho. Nesse ano também o Palio Fire ganhou uma restilização para ficar igual ao restante da linha. Essa geração do Palio, entre várias aspas, porque foi só uma restilização, era a mais chique de todas porque tinha até banco com regulagem elétrica de altura. O ano era 2008, estava na hora do Palio mudar de novo, mas não dava para a Fiat pedir ajuda para o Giugiaro mais uma vez. Até porque ele tinha acabado de fazer um novo Punto que estava de malas prontas para vir aqui para o Brasil. Como ele ia ficar situado entre o Palio e o Estilo, o Palio precisou baixar um pouquinho a bola e ficar mais simples para abrir espaço para o novo irmão. O time de design da Fiat aqui no Brasil se empenhou na reforma do Palio e pela primeira vez na história até os painéis de porta mudaram. Foi uma reforma pesada, mas que o pessoal não gostou muito não, apesar de ter sido inspirado no Punto. Por sorte, o Palio Fire estava ali no mercado ainda com o visual antigo para salvar a venda do modelo. Em compensação, Siena, Weekend e Strada nunca ficaram tão bonitos. Tanto que um ano depois, a Fiat deu a mesma frente do Siena para o Palio e deu uma mudadinha na lanterna. Não durou muito tempo com o visual polêmico, né? Em compensação, o Siena L em 2010 ganhou a mesma frente que o Palio tinha acabado de abandonar, mais simples para ser um modelo de entrada. E a linha de Venturi ganhou um visual ainda mais off-road e parrudo, com suspensão elevada, muito mais plástico e sistema blocante locker. Também nessa época rolou polêmica. Como a Fiat não tinha dinheiro para colocar um câmbio automático de verdade no Palio, até porque esse mercado de carros de entrada era muito sensível ao custo e o câmbio automático era muito caro, colocou o automatizado de embreagem única Dualogic. Ele dava tanto tranco e era tão ruim que ganhou o apelido de Trancologic, mas sobreviveu na família Palio por muito tempo. Voltando para o Palio, em 2011 ele era produzido somente aqui no Brasil e já estava na hora de mudar. A Fiat desenvolveu a segunda geração do Palio, e geração de verdade, porque até então ele só tinha recebido uns tapinhas no visual. Usando a mesma plataforma do Uno e do Panda europeu, o Palio ficou maior, mais redondinho, com uma cara de Punto em miniatura. Ele foi lançado assim em 2011 e começou a projetar o Palio para o sucesso. Aos poucos, o Palio começou a abandonar a família. A Weekend não ganhou uma nova geração e a Strada, anos depois, somente que ela mudou. Aliás, se você quer ver um vídeo assim da Strada aqui no canal, conta pra gente lá nos comentários. O Siena foi o único membro da família Palio a receber uma segunda geração tal qual o hatch. Tanto que ele ganhou um outro nome, que é a Gran Siena, entre eixos um pouquinho alongado e visual dianteiro totalmente diferente do Palio. Além disso, essa geração ganhou alguns diferenciais, como versão Sport e teto solar, que é raríssimo de encontrar até hoje, tanto no Palio quanto no Siena. O Palio Fire continuava lá na ativa. Ele ganhou um interior novo, mais simples para ficar barato, uma versão aventureiro Way e junto com o Palio novo, ele finalmente destronou o Volkswagen Gol. Foram 27 anos até que um carro tirasse o Gol da liderança e quem fez isso foi o Palio. Em 2014, o Palio fechou como o carro mais vendido do Brasil, acabando com o reinado do Gol, mas isso durou um ano só, porque no ano seguinte veio o Chevrolet Onix e a gente já sabe, é líder até hoje. Mas isso foi bom para mostrar que o Palio ainda era o queridinho do mercado e que vendia muito bem. Bom, e o que aconteceu depois? A Fiat foi largando o Palio à própria sorte aos poucos. Em 2016, toda a produção foi transferida para a Argentina e rumores de que o Palio ia chegar ao fim começaram a circular. O Punto ficou mais sofisticado e o Uno também. Isso fez com que o Palio ficasse espremido entre eles. Até que o fatídico dia de 22 de fevereiro, a Fiat anunciou que o Palio não estava mais em linha e que tinha encerrado sua vida aqui no Brasil. Ele foi substituído pelo Argo, que também tomou o lugar do Punto e do Bravo e rebaixou o Uno a carro de frotista. Foi um triste fim para um carro que tinha acabado de ganhar uma nova geração que nunca foi reestilizado. E o Palio Fire vendia muito mais que o modelo original. Uma pena ele não ter tido uma segunda chance, mas o Palio é reconhecido até hoje como um dos mais icônicos e mais importantes carros da Fiat no Brasil, mas que muita gente não lembra que já teve uma carreira internacional. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like e se inscreve no canal para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima!
Em 1516, na Baviera, nascia a Lei da Pureza da Cerveja. Mais de 500 anos depois, a Cerveja Império continua seguindo essa tradição. Com água de qualidade, até 3 puros maltes importados e o incrível lúpulo de Hallertau, nas versões Pilsen, Gold e Lager. É especial, é puro malte, é império. Se beber, não dirija. Amigos do Automais, ou melhor, amici di Automazzi. Sim, a gente ainda ouve muito nas redes sociais a questão de quando afinal os carros elétricos vão dominar o mercado brasileiro, quando a gente vai começar a ter mais carros elétricos do que carros a combustão. Olha, poderia fazer uma previsão aqui, mas seria exatamente isso, uma previsão, um chute. O que eu sempre respondo é que quando a próxima geração de compactos começar a chegar no mercado brasileiro, quando a atual geração de carros como Polo, Onix, HB20 for substituída, ela já vai ser, ou melhor, elas já serão eletrificadas. E um bom exemplo disso, de carro compacto, que na sua geração seguinte se eletrificou e se eletrificou de vez, é o Fiat 500, que fez até relativo sucesso no mercado brasileiro ali no início dos anos 2010 e agora retorna em versão única e a única versão é eletrificada, seja na Europa, seja no Brasil. Não existe mais 500 a combustão, ou seja, o início desse processo de extinção da combustão e predomínio, para não dizer daqui a algum tempo, domínio da eletrificação está começando. Eu vou levar vocês para andar aqui até para o nosso 500 parar de apitar e a gente vai falar um pouco mais sobre esse carro e o que ele significa para o mercado brasileiro. Bora aí! Como eu estava falando, o 500 é um carro que, se colocar em D, a chance dele andar é bem maior, né? É um carro que fez um relativo sucesso no mercado brasileiro ali, primeiro importado da Itália, depois da Polônia, se não me engano. Lá na Europa era um carro que foi muito importante para a Fiat, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Foi o carro aí que embasou o retorno da marca Fiat ao mercado americano, também no meio da década de 10, mas estava assim defasado, porque o 500 ele era muito pesado, era um carro de mais de 1.100 quilos, mesmo sendo um carro praticamente para 2 pessoas e 2 crianças, né? O banco traseiro muito diminuto. Então, o nosso 500 elétrico, que é pesado como todo carro elétrico, até não é tão mais pesado assim do que o antigo, um carro de 1.300 quilos, está cerca de 200 quilos mais gordinho em relação às acelerações. Não tem aquele super punch do carro elétrico embaixo, justamente porque ele é um carro feito para fazer volume na Europa, né? Não é um carro com proposta esportiva. A gente tem um motor elétrico aqui de 118 cavalos e 22 kg de torque. São números parecidos com o que talvez seja o principal concorrente do 500e no mercado brasileiro, que é o Peugeot 208e GT. E aí sim, agora você vai pisar no meu calcanhar de Aquiles, falando, nossa, mas quanto custa esse 500e aí? Quanto é? Não estamos falando aí de popularização, de expansão da eletrificação no mercado brasileiro? Sim e não, né? Ainda é um carro de R$239 mil, porque é um carro que vem importado em volume relativamente baixo. A gente está falando de um real bastante desvalorizado, um carro que vem importado em euros, está chegando aqui por 239. Isso coloca ele também na alça de mira aí de outro carro elétrico compacto, o Mini Cooper SE. Ele é um carro bastante bem resolvido visualmente aí nessa nova geração. Se você colocar um do lado do outro, vocês vão ver que eles são bem parecidos, né? Põe na tela aí, edição. O 500 antigo, a combustão do novo. É sempre um desafio, né? Quando você tem um carro retrô que remete a um projeto antigo ou clássico, fica difícil atualizar, né? A própria Mini passou aí maus bocados. Eu acho o Mini atual menos bonito do que as gerações anteriores do Mini retrô, né? No interior, inclusive, eu acho que foi muito feliz porque a Fiat conseguiu dar um ar de modernidade, né? Atualizar um interior retrô, trazendo a modernidade, mas sem perder essa marca, vamos falar assim, de carro design. Mas como eu falei no começo,
isso aqui é um carro econômico, né? Mesmo para os padrões europeus. Então não é um carro de luxo, a gente está acostumado aí com as primeiras experiências de carro elétrico no Brasil estarem muito ligadas a carros de altíssimo desempenho, né? Aquela aceleração insana dos elétricos. Aqui a gente está falando de um 0 a 100 um pouco abaixo de 9 segundos, casa de 8 segundos. É um número bom, mas como eu falei antes, não é um carro esportivo, né? É um carro feito para as massas, é um carro para vender em volume e na Europa isso já está acontecendo, nos Estados Unidos é um carro muito importante para a estratégia e aqui no Brasil é um carro de nicho, né? Como eu venho dizendo, a gente está falando de um carro design, né? E carro design tem sempre aí alguns charmes, alguns easter eggs. Deixa eu mostrar para vocês um muito legal do 580. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou colocar em parque, né? Vocês veem aqui que o câmbio tem a seleção por teclas. Você pode escolher também os modos de condução, né? Mas não tem um modo esporte. Você tem o modo normal, o modo range, né? Que é um modo de máxima autonomia, que inclusive dá uma bela diminuída aqui no ar. E o modo máximo aí de economia é o modo Sherpa, né? Homenagem aí ao povo que carrega a exploração do Everest nas costas. Mas deixa eu mostrar para vocês um easter egg muito bacana. Ó, deixa eu desligar o carro, deixa eu pegar a chave, bonita chave aliás, com o logo 500. E agora sim eu vou acionar a porta através desse botão aqui. A maçaneta é um botão. Travei o carro, destravei o carro, ou seja, resetei. E agora sim, ó, deixa eu acionar aqui. Um dos problemas que o carro elétrico tá sujeito normalmente, está aí nossa assinatura sonora pro acionamento. Um dos problemas que o carro elétrico muitas vezes está exposto é justamente a questão da falta de barulho, né? Isso é um problema no trânsito entre pedestres, por exemplo. A 21 km por hora, esse carro dá uma assinatura sonora para fora, para avisar os pedestres. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Ouviram aí alguns acordes de música clássica? Ele faz esse aviso aí para, acho que principalmente quando você sai, né, tira o carro aí de uma vaga no trânsito, dá esse primeiro alerta aí para o entorno. Legal demais, né? Como eu falei no começo, a gente ainda não está no Brasil no momento em que os carros elétricos vão ser as versões dominantes no nosso mercado, mas esse shift já está acontecendo na Europa com carros como o 500, que, repito, só existe agora em versão elétrica, e isso vai acontecer inevitavelmente também no mercado brasileiro, só que um pouquinho depois. Eu estimo aí que com a chegada das próximas gerações dos carros compactos aqui no Brasil, daqui a 3 a 5 anos a gente vai ver esse processo de eletrificação se acelerando bastante por aqui. E aí você fala, puxa, mas vai custar 200 mil reais? Bom, daqui a 3 anos a gente não sabe o que vai ser 200 mil reais, né? Mas vai custar bem mais barato, porque esses carros vão vir em volume. A escala da economia do carro elétrico mundialmente vai ser muito maior, a produção de baterias, a produção de motores elétricos, e os preços vão sim cair. Por isso, o seu próximo carro, muito possivelmente daqui a 3 a 5 anos, vai ser elétrico ou eletrificado. E se você preferir viver um pouco desse futuro, já agora você tem o 500e como opção para viver hoje mesmo um futuro eletrificado com um sabor, um aroma italiano. Beleza, galera? Deixa o like aí, siga youtube.com/automaisOficial, deixa o like, comenta aí no vídeo, cola lá no site do automaistv.com.br para não perder nada das novidades do que está acontecendo nesse mundo motor que nós amamos tanto. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Para você que gosta de automobilismo, espaço aberto para velocidade aqui no Automais. E eu quero te convidar a partir de agora para acompanhar uma entrevista exclusiva que eu tive a chance de fazer com o Lewis Hamilton durante a passagem dele aqui pelo Brasil. Olha, tem muita coisa legal, hein? Hamilton vai falar do Brasil, Hamilton vai falar também da relação dele com a Mercedes, do que esperar da briga entre ele e George Russell no ano que vem. É agora no Automais.
this is the closest that I've ever been to Ayrton, and knowing that he, you know, the presence that he had here, everywhere we would drive, you'll see the flag, you'll see paintings of him on the side of the road across the city, and then obviously when you come to the track, you see all Ayrton fans, and so I felt it was very emotional. And the first year I wanted to go and visit his graveyard, but I was being followed all the time, obviously. So I wanted it to be more of a private thing, so I did it in 2008 instead. But yeah, and it's also been a real journey with the Brazilian fans, because I was racing a Brazilian in the first year, and so I was the enemy. I can say to you that our strong enemies now are the Germans in football, so stay cool, everything is fine with you. My first question is also about Brazil. You have raced against some very talented Brazilian drivers in your junior career, like Nelson Piquet Jr. and Lucas de Grassi, especially in the GP2 in 2006. Was that the hardest battle you had in your road to Formula One? No, I think every battle is different, but yeah, I mean, it's no secret that Brazil has a huge amount of talented sportsmen and women in every category, right? You've got amazing football players, amazing athletes from the Olympics. You've got the best surfers here, and so there's a lot of skill here, and you've obviously had a whole history of great drivers come through over the years. So yeah, I've had great races on the track, particularly before I got to Formula One, but also with Rubens, for example. Yeah, I'm excited to see, you know, the next up and coming driver that you get. But even, you know, for example, Lucas, for example, he's had an incredible, a really great career, especially with Formula E. He continues to do amazing things there, so yeah. Lewis, one of the most amazing battles that we have seen was your fight with Nico Rosberg in 2016. Do you believe you will face a similar challenge with George Russell joining the team in 2022? George is an incredibly talented driver. He's hugely driven. He's obviously worked with the team before, so I anticipate it's going to be, you know, a great teammate, and I think he's got a solid head on his shoulders, and as I said, because he's had the relationship with the team, I think he will integrate very quickly, and you know, I think we will have to work as a team to be able to beat our competitors, and then there's going to be that internal battle that we have between each other, but I think we can always keep it respectful. I truly believe we can, and yeah, of course, since I've had those experiences in the past, I think that we can deploy that working relationship in a much better way this time. Lewis, I believe one of the keys to your success is your continued work with Mercedes. In such a long partnership, how do you avoid any kind of problems in that relationship? That it's quite normal if you are working for a company for so long time. How do you avoid to have problems in this relationship? I think it's not always been perfect, and it's been about relationship building, it's been about trust, it's been about having open dialogue, open conversation, and you know, I think the relationship's got stronger and stronger over time. I like to think that I hopefully am a good representative of Mercedes and AMG and all of our partners, and I think it's really just been about, yeah, as I said, just having the common goal, but also being aware of all the other things that we can do to positively influence the brand, the people that are in love with the brand, young people that are buying the cars, and yeah, making sure that we're also having a positive effect on society. Lewis, you were the first black driver in Formula One history, and you are currently engaged in several campaigns for diversity and also to end the racism. But how much has this scenario changed
in motorsport up until now? And how long do you think we will have to wait to see a black driver again in Formula One when you leave the sport? So we're at the beginning of change, right? There's been a lot of discussions, there's been a lot of talk, and now we are really trying to work on real action. So particularly with us as a team, we've gone from 3% diversity to I think it's nearly 7% now. We've got the Accelerate 25 that the team have put together, so in the next 5 years they're looking to get to 25% of hiring from people from diverse backgrounds. So it's going to take time. Ending racism is a much longer process, and that's not really, I guess, ultimately my current goal. I think it starts with education, and there's a lot of that needs to change throughout the world. And you know, because it's still instilled in so many countries, within communities, and within the cultures, and there's a lot of work that needs to change there. For example, in England, just having Black history on the curriculum would be a step forwards. But in terms of a driver, you know, the next driver of color, I think when me and my family started, we really were hopeful that by us being there, representation is naturally very much key, I think, around the world in all sorts of job positions. So we were hoping that by us being there, we would encourage the next youngsters from different backgrounds to come through. Unfortunately, Formula One is getting more and more, racing is getting more and more expensive, and we need to work on how we can change that and make it more accessible for people from normal backgrounds. So that's probably another part of the job that I will try to see if I can tackle whilst I'm here and even beyond. But I'm pretty sure initially you're not going to see another me for a while. But what's I think been more important for me is making sure that when people are watching the TV, when people are seeing the pit stops and the teams there, they're seeing women, they're seeing people from different communities. So representation is key, right? Even when we're standing on the front of the grid, seeing people from different backgrounds, I think is really key. So young kids watching know that there's also a role for them there within the sport. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo que viu. Espero que tenha dado uma animada aí no seu domingão. Mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo domingo aqui na Band Esportes e, claro, ao longo de toda a semana nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Se ainda não está seguindo, passa lá, começa a seguir, ativa as notificações e você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso segmento. Espero que você tenha uma semana nota 1000 com muita saúde e até a semana que vem. Valeu, gente! Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br.